Então, no Evangelho de hoje, nós ouvimos a continuação da história, da narração, uma narração anterior, conhecida pela aparição aos discípulos de Emaús. Todos nós conhecemos essa aparição. Dois discípulos iam a caminhar para Emaús, uma terra pouco distante de Jerusalém, muito tristes, precisamente porque tinham pensado que Jesus morreu na última. Jesus aparece no meio deles e eles não o reconhecem. Portanto, não estavam à espera. Não estavam à espera. Mesmo nos aconteceria a nós, se uma pessoa tivesse morrido e depois a pessoa desaparecesse de uma forma que não fosse clara, vestido que não fosse habitual, à primeira vista nós não íamos reconhecer, não estávamos à espera que ele desaparecesse. E depois foi no partir do pão que os discípulos o reconheceram. Portanto, isto revela que para os primeiros discípulos, a primitiva comunidade de cristãos, a Eucaristia era o sinal principal da presença de Jesus no meio deles, da ressurreição. Portanto, da presença de Jesus, da verdade e da certeza da sua ressurreição, como hoje ainda. A Eucaristia é uma ação de graças que se baseia precisamente na fé dos cristãos de que Jesus ressuscitou e que está presente, uma presença no seu corpo e no seu sangue. Como disse no início da missa, esta presença que, como disse também na semana passada, que Jesus procurou explicar o melhor que pôde, falou-nos na lei e nos profetas que tinham anunciado que ele ia ressuscitar, que ele ia sofrer, que ia morrer, queria ressuscitar. Depois tentou o mais que pôde fazer-se reconhecer. Naturalmente que Jesus ressuscitado não era exatamente o mesmo Jesus que era antes de morrer. Ele não tinha já o corpo biológico que se transformou. Portanto, todas estas passagens em que Jesus diz: "Estão aqui as minhas mãos, os meus pés, tocai-me", é uma maneira de os discípulos explicarem a maneira como se encontraram com Jesus ressuscitado e como reconheceram que ele não era um simples fantasma, mas era uma pessoa e era a mesma pessoa que eles tinham conhecido. Portanto, é uma maneira de falar e de explicar, mas a mensagem principal é que os discípulos, como disse também no início da missa, precisaram de um certo tempo até perceberem o que é que estava a acontecer. O que eram estas aparições de Jesus? E ele próprio, como diz o Evangelho de hoje, teve que lhes abrir a inteligência. Precisamente porque era uma coisa absolutamente nova. Mas, como disse também no início, mais importante agora não é apenas reconhecer que ele ressuscitou, que ele venceu a morte, que ele venceu o sofrimento. É acreditar que ele está connosco. Que ele está connosco. E é acreditar que nós, de algum modo agora, somos a continuação da sua pregação, do seu anúncio, do amor de Deus, e também nós vamos passar pelo sofrimento e pela morte. Mas, embora isso seja doloroso, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de morrer, ou pelo menos, habitualmente as pessoas não desejam a morte, embora em situações extremas às vezes desejam. Mas nós temos esta luz da ressurreição de Jesus para perceber que nós temos um futuro diante de nós, mesmo depois da morte, porque a morte é uma passagem para uma vida de comunhão com Deus e entre nós muito mais profunda do que agora. Nós agora temos, digamos, os olhos fechados. Temos os olhos fechados. Como diz São Paulo, nós agora vemos tudo como um espelho. Depois vemos a realidade. Ora,
Jesus diz no fim do Evangelho: vós sereis minhas testemunhas. Quer dizer, Jesus está connosco, está com toda a humanidade. Mas Ele confia tanto em nós que Ele faz a sua parte, o Espírito Santo ilumina a nossa mente, mas há uma parte de salvação do mundo, de criação do reino de Deus, que só nós é que podemos fazer. Quando nós nos perguntamos, como eu próprio às vezes me pergunto, e como as pessoas às vezes me perguntam, porque é que o mundo está assim como está? Porque é que o mundo não melhorou já? Porque é que o mundo não aceitou Jesus e até parece que está a perder a fé? A resposta é só uma. Nós podemos dar muitas desculpas. Podemos dizer que as pessoas agora não querem saber coisas sérias. Podemos dizer que as pessoas agora não têm valores. Muita coisa que se diz. Mas a verdade é só uma. O nosso testemunho de cristãos não tem sido suficientemente forte. Esta é a grande explicação. E Deus tem paciência. Deus espera que nós, cristãos, nos disponhamos não apenas a tratar da nossa vida, das nossas necessidades, da nossa família, mas a viver como cristãos. Portanto, em tudo aquilo que fazemos e dizemos, tudo aquilo que é a nossa vida do dia a dia, é como cristãos, não é como qualquer outra pessoa que não tenha fé. E aí é que está realmente o grande passo em frente que nós ainda não temos. Eu, quando falo nestas coisas, lembro-me sempre de uma experiência de há uns anos, para mostrar como todas as pessoas são chamadas a testemunhar a luz da ressurreição de Jesus, sejam novas, sejam velhas, sejam sãs, sadias, sejam doentes. Eu fui visitar em Braga uma senhora, em Portugal, uma senhora que estava doente já há 10 anos. A doença da senhora era uma paralisia total. Ela só mexia a cabeça e falava. Mas estava completamente irta. Não mexia nenhum braço, nenhuma perna, nenhuma mão. Estava assim, em cima de uma cama e só podia mexer a cabeça e falar. Estava assim há 10 anos. Há 10 anos. Eu fui com outro companheiro meu, fomos visitar esta senhora. Quando lá chegámos estavam outras pessoas também. A minha intenção qual foi? E a do meu companheiro jesuíta. Coitada da senhora, está a sofrer imenso, há tantos anos, vamos consolá-la, vamos para ela não se sentir sozinha, etc. Lá fomos nós. Bem, eu, quando lá cheguei, encontrei uma senhora com um ar luminoso, uns olhos brilhantes, uma cara de quem é feliz, que nunca se queixou de nada, não só nunca se queixou das suas dores, como todo o tempo se interessou pelas pessoas que lá estavam. Perguntava o que é que faz, como é que tem passado, como se ela estivesse a viver o melhor período, o melhor tempo da sua vida. Não se queixou de nada, nem de ninguém. E o testemunho daquela mulher era espantoso, realmente. Ela também não fazia grandes pregações sobre Jesus. Nós sabíamos que ela era cristã, que ela estava ali e vivia profundamente a sua fé. Ela também não falava muito de Jesus, nem tinha visões, nem aparições, nada disso. Não. Sou normalíssima. O certo é que, quando eu deixei a casa da senhora, eu vinha pacificado, eu vinha como se tivesse tido um encontro com Jesus. E eu penso que este é o tipo de testemunho que nós podemos dar, todos nós. Quer sejamos tristes, quer sejamos alegres. Como disse, sejamos nós ou velhos, sãos ou doentes. Esta senhora realmente tinha todas as razões para se queixar, para se lamentar, para dizer porque é que Deus não me leva daqui neste mundo. Tantas vezes nós ouvimos estas lamentações. Eu estou aqui há tantos anos a sofrer, porque é que Deus não me leva? Pois estas pessoas, nós nos julgamos naturalmente,
mas que querem ser ajudadas a morrer. Portanto, como sabem, o suicídio assistido é legal na Holanda. Qualquer pessoa, não é preciso estar doente, qualquer pessoa, mesmo jovem, que não queira simplesmente viver mais, pode pedir que ajudem a morrer. O suicídio assistido é legal na Holanda. Desta senhora que tinha todas as razões para dizer porque é que Deus não me leva, porque é que Deus me tem aqui, porque é que Deus não me cura, etc. Estas perguntas todos nós fazemos quando nos sentimos aflitos. Não eram essas as perguntas que a senhora fazia. A senhora fazia perguntas nenhumas. A senhora procurava amar as pessoas que estavam com ela. Interessar-se sem nada de extraordinário. E este é o grande testemunho que nós temos que dar. É sairmos de nós, mesmo da nossa doença, do nosso sofrimento. Tantas vezes nós estamos tristes, parece que a fé em Deus se eclipsou, sei lá. Passamos por tantas coisas, outras vezes estamos alegres. Pois é viver tudo isto pela fé em Jesus e tendo sempre como intenção que as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas ações falem de Deus às pessoas, mesmo que muitas vezes não possamos sequer usar o nome de Deus. Certos ambientes, até é melhor não falar de Deus, mas as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas atitudes é que falam de Deus ou não falam. Portanto, quando se fala aqui na primeira leitura e na segunda que quem diz que ama a Deus e não cumpre os seus mandamentos é mentiroso. É mentiroso e é infeliz, porque nenhum mentiroso é feliz. Guardar os mandamentos não é apenas vir à missa, é isso também. Não é apenas cumprir os 10 mandamentos, é isso também. Guardar a lei de Deus é esta atitude do coração e da mente que acredita que o Senhor está connosco. E se nós não sentimos a sua presença, é porque a nossa inteligência ainda não se abriu. Então temos que pedir ao Senhor essa graça. Quando nós sentimos que a nossa fé talvez seja ainda pequenina, que a nossa esperança muitas vezes está apagada, que a nossa caridade muitas vezes não é aquilo que devia ser, então peçamos a Deus que nos abra a mente para nós vermos em cada pessoa um irmão, para vermos em cada ser humano à nossa volta uma pessoa a quem Jesus ama. Eu às vezes, para terminar, digo para mim mesmo, quando eu estou com as pessoas, muitas delas conheço melhor, outras conheço pior, algumas não as conheço de lado nenhum, a minha atitude é uma. Agora, se a um certo ponto alguém me dissesse que esta pessoa que eu desconhecia é da sua terra lá em Portugal, a minha atitude mudava completamente. É da minha terra, lá do Portugal, então nós somos daqui. Mas então, quem são os teus pais? Quando é que saiu de lá? Então, já eu me interessava tanto por esta pessoa, por saber que tínhamos uma relação, afinal, mais próxima do que eu pensava, não é? Agora imaginem que me dizem, não é só da sua terra, é que ainda é parente afastado, ainda é primo. A avó desta pessoa era prima da avó da sua mãe. Mesmo um parente afastado, para nós, já muda ainda mais, não é? Mas ainda é meu parente afastado, não só da terra. Mas então, a nossa atitude muda ainda mais. Mas então, vamos ali tomar qualquer coisa, vamos tomar um café, vamos lá falar então, mas onde é que está a sua família? Então nós já estamos interessadíssimos na pessoa, já temos uma simpatia pela pessoa muito maior do que quando simplesmente achávamos que era uma boa pessoa. Bem, agora imaginem o que será quando se nos abrirem os olhos do entendimento, que já pode ser deste mundo, e nós nos olhamos uns aos outros como pessoas simpáticas, mas que não somos da mesma terra, a maior parte de nós, não somos da mesma família, a maior parte de nós, mas somos todos filhos de Deus, amados por Deus. E isto deixa-nos assim um bocadinho, também, parece que se fôssemos todos primos,
ficarmos mais alegres do que se nos disserem somos todos irmãos, porque somos todos filhos de Deus. Isso não, é uma coisa bonita, né? Nós gostamos de ouvir, mas bom, está bem, e daí? O que é que fazemos? Pois é, isso é para transformar a nossa vida, isso é para dar testemunho, isso é para vivermos como ressuscitados. Portanto, os irmãos e as irmãs estão a ver que há aqui muita coisa para a qual nós temos os olhos fechados. E, portanto, neste tempo da Páscoa, temos que pedir a Deus esta graça, nos abrir também a nós os olhos, o entendimento, para nos vermos todos como filhos de Deus e irmãos, e termos todos, uns para com os outros, uma atitude correspondente a irmãos, não apenas irmãos filhos dos mesmos pais, mas mesmo as filhos do mesmo Pai que é Deus. E isso deve transformar a nossa vida e as nossas relações uns com os outros.